Muito bem, de volta, Hora Notícias, trazendo entrevista para você aqui no nosso programa. O Jean Silva já está por aqui, professor de Educação Física, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto. Já vem desenvolvendo há um bom tempo, né, aqui em Itapema. Mais de um ano já, professor? Sim. Tudo bem? Tudo Boa bem, noite. tudo bem. Boa Prazer em noite. recebê-lo, viu? Obrigado igualmente, obrigado pelo convite. Vamos explicar um pouquinho do que se trata esse trabalho, sobre o que é humanoterapeuta, é isso? É isso mesmo. Então, alia, né, educação física com humanoterapia, vamos tentar explicar um pouquinho? Exatamente, então na verdade a humanoterapia, ela trabalha com técnicas energéticas para ajudar em processos de, por exemplo, de depressão, ansiedade, dores profundas, a gente chama as dores da alma, né? Então, a humanoterapia está dentro do nosso trabalho, do contexto do nosso trabalho, né? O senhor tem uma escola, uma sala, academia? na verdade a gente tem a Nova Era Movimento. Nova Era Movimento. Isso. Fica onde aqui em Itapema? Fica na 240. 240. Ali é próximo à KNN ali. Olha que legal. E é justamente isso, né? A Nova Era Movimento, por isso Nova Era, porque ela vem englobar esses aspectos. Porque quando a gente fala em academia, a gente pensa só no físico, musculação, né? Ela foi a musculação, o treinamento físico, enfim. E baseado na minha experiência, sempre nesse trabalho individualizado, a gente observa que tem muito mais situações que a gente precisa trabalhar. E aí, na minha prática, eu fui atrás de outras formações. E uma dentre elas foi a humanoterapia, humanoterapeuta, né? Agora, por exemplo, a gente sabe que... A gente lê, né, pesquisas que apontam que a grande parte da doença é causada no cérebro, ou seja, através das coisas que pensamos, através das coisas que a gente alimenta. Alimenta não é só a comida, é o que a gente encontra no dia a dia, a maneira como a gente trata outras pessoas, como a gente se trata, né? Então existe essa relação movimento-cérebro? Sim. Então, para a gente entender melhor essa relação, a gente consegue entender o contexto. A técnica da humanoterapia, ela trabalha especificamente por exemplo, no campo emocional, no campo mental. Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa cometida, por exemplo, por depressão, né? Essa pessoa, ela tem vários pensamentos, ou seja, todo o emocional dela está abalado, né? A gente tem o padrão energético voltado ao emocional, quer dizer, toda aquela carga que ela sente, aquela pressão no corpo dela, né? E também tem o padrão mental, quer dizer, os pensamentos que sempre estão voltando ali, né? E prejudicando a saúde dela como um todo. Aí entra as técnicas da humanoterapia, porque cada técnica vai trabalhar um aspecto, né? Por exemplo, vai trabalhar o aspecto emocional, outra técnica vai trabalhar o aspecto mental, né? E a gente entra com o exercício físico para potencializar o resultado dessas técnicas, ok? Então, nós temos um método de trabalho que se chama movimento consciente. Quer dizer, é tornar consciente as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos blocos energéticos, porque a proposta é a gente quebrar essas crenças no mental e os blocos energéticos no emocional para que a gente potencialize a saúde. Então é possível, né, através do exercício físico. O próprio exercício físico que a gente conhece, o básico, simples, ele já libera, né, alguns hormônios no organismo. Sim. Né, a corrida, a caminhada, o ciclismo, qualquer esporte que você gosta de praticar, ele vai liberar. Se eu não me engano, fala assim, serotonina. A serotonina, grande serotonina. É a mais conhecida, né? Que outras substâncias, o que mais que o exercício físico pode causar no organismo? Então, eu gosto de usar um exemplo do olhar para o cérebro, né? Por exemplo, quando a gente pratica o exercício físico, a gente está muito focado, tá, no lado esquerdo do cérebro, que é onde tem as contrações, né? E que fica as relações de força, né? E todo o sistema dopaminérgico
liberando neurotransmissores como a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, são substâncias que vão potencializar o movimento, que é perfeito, né? E aí a proposta de você pensar o movimento como um todo, a gente alia o lado direito do cérebro, que é esse cérebro criativo, é esse cérebro de padrão mental, né? Então, por exemplo, a gente está falando da doença, mas também a gente pode utilizar a performance, porque eu também trabalho com atletas, tá? Trabalho também com pessoas que querem buscar o resultado, né? Corredores, eu trabalho bastante com corredores, com atletas específicos de modalidade, né? Por quê? Porque a grande sacada hoje é a gente potencializar todas as nossas habilidades, e não só as físicas, né? Mas as emocionais e as mentais. Porque se a gente for só pelo caminho do físico, a gente vai acabar lesionando, tendo dor, desconforto e não conseguindo chegar no prazer, né? Agora, na prática, por exemplo, se a gente conseguir exemplificar de alguma maneira, alguém que está, porventura, né, abalado emocionalmente, existe um tipo de exercício que é feito com ela, específico? Isso, exatamente. Ó, de acordo com vários estudos e a minha prática, eu desenvolvi uma rotina de movimentos que, inclusive, a gente trabalha antes mesmo do próprio exercício físico. Um exemplo, né? Por exemplo, a questão da respiração, atenção e concentração. Isso aí. Então, por exemplo, tem um estado que a gente chama de estágio alfa profundo. O que seria o alfa profundo? Seria um estágio de consciência, onde a gente está totalmente consciente, mas está altamente relaxado profundamente. Então, esse tipo de exercício potencializa, né, o resultado do exercício propriamente dito. Quer dizer, você respirar, se concentrar. Né? Eu estou percebendo aí que a gente tem um pouquinho de yoga, talvez, um pouquinho de pilates, isso, né, atrelado ao exercício exatamente. físico. Olha. Porque na nossa metodologia, vamos pegar a parte prática, né? Então, na parte prática a gente tem o pilates, tem o cross-training, o treinamento funcional, tá? E o Five, que é uma modalidade pouco conhecida ainda, mas que tem um benefício muito grande. Então, o que acontece? Num mesmo treino, eu utilizo todos esses movimentos, porque na verdade o que a gente treina é o movimento humano. Eu não me atenho à técnica, eu me atenho ao movimento, quer dizer, gerar movimento para aquela pessoa, né? Porque vamos pensar o seguinte, a gente vai na loja e compra uma roupa, M, ok? Quando a gente vai num alfaiate e a gente manda fazer uma roupa específica para a gente, é aquela roupa que cabe direitinho, de acordo com as nossas medidas. Então, vou dar um exemplo, o movimento que eu realizo é esse trabalho do alfaiate, quer dizer, é um trabalho específico para cada pessoa, baseado na avaliação dela, no contexto emocional, mental e físico dela. Também serve para dores físicas esse seu trabalho? A gente vai falar disso já, na sequência. Ana Romão está com a gente. Oi, Ana! Eduardo Frediani, alô Rio Grande do Sul, grande Eduardo, escritor aqui do Hora Notícia, do jornal Hora de Itapema, né? É colunista. O Sandro Lenzi também está sempre assistindo em São Francisco do Sul? Não? Rio do Sul? Ah, é Rio do Sul. Ô Sandro, um abraço para Rio do Sul aí, tá? Gente, se você tem algum problema por exemplo, com dores, dor muscular, fortalecimento do joelho, eu tenho agora com esse friozinho, deu um friozinho, é dor no joelho na certa, e o ciático então nem vou comentar, o que me incomoda. Se você tem algum problema, tem alguma dúvida, quer saber se talvez pelo trabalho aqui do Jean, pela humanoterapia, você consegue resolver? Gente, olha, a questão da respiração que você falou é um fator muito importante, porque toda vez que você vai tomar uma decisão, se você respirar antes, você consegue tomar uma decisão mais centrada, né? Então são vários fatores que vão influenciar no seu dia a dia, que vão influenciar na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então é muito bacana. Então, se você tem alguma dúvida, não tenha vergonha de perguntar. Aqui na live mesmo, manda aí a sua pergunta que o Jean vai responder pra gente. Voltando a falar das dores físicas, isso que eu comentei agora, por exemplo, o joelho, o fortalecimento. Existe também
um tratamento através das técnicas? Isso, eu tenho uma técnica específica, na verdade é uma técnica que está sendo muito divulgada, muito difundida, que é a liberação miofascial. A liberação miofascial tem como grande objetivo trabalhar todo o tecido conectivo. Quer dizer, o músculo, o ligamento, o tendão, a primeira camada do osso também tem fáscia. O que seria a fáscia? A fáscia é uma membrana que ela tem todos esses intervalos entre os grupos musculares. Então a gente tem a terapia manual da liberação miofascial, onde vai potencializar resultados no trabalho da dor, diminuindo a intensidade da dor, né? E liberando aquele músculo que está travado, que está prejudicando o joelho, né? E além disso, a gente faz uma avaliação com essa técnica e a gente vai identificar um padrão, porque se o joelho dói é porque existe um padrão que está sendo repetido e que está ocasionando aquela dor, está potencializando aquela dor. Então, além de só fazer a técnica de liberação, a gente vai entender esse processo para ver que tipo de movimento que está potencializando a sua dor. Jean, é possível fazer algum tipo de exercícios em casa, agora neste momento também? Não sei se tem alguma dica que você pode passar para as pessoas. Dica e cuidado, porque o que acontece? Quando a gente faz em casa, é bacana, o cara às vezes tá difícil de investir hoje numa academia, num treinamento, né? Mas assim, a gente corre um risco muito grande de fazer em casa, que é fazer de maneira errada. E eu acho que, não sei, fazer de maneira errada é pior que não fazer? Eu digo para você que é exatamente isso. Hoje é pior você fazer de uma maneira errada, porque você vai... A tendência nossa é a gente potencializar o erro. Como assim? Se eu tenho uma tendência de fazer um movimento que gera dor, se eu não tenho um acompanhamento e ninguém que me diga como que eu estou fazendo esse movimento, eu vou repetir o movimento de dor e vou levar a lesão. Nesse momento que a gente está vivendo toda essa pressão, né? Covid, o ciclone bomba, enfim. O que eu aconselharia nesse momento para as pessoas é utilizar a respiração, sabe? Fazer uma técnica de respiração, utilizar o alfa profundo e entender o corpo, né? Entender o que ele está precisando para fazer. E às vezes é um movimento que não precisa grande esforço, que vai dar um resultado muito positivo. Né? Se eu me permite deixar uma frase, a gente usa muito como manoterapeuta a frase seguinte: a vida é como é, não como a gente gostaria que ela fosse. Então as coisas, e esse momento é um momento que acontece muito isso, né? Está aí o Covid, tá todo esse ciclone bomba que aconteceu, enfim, todo esse momento. A vida é como é, a gente precisa se ajustar nisso, porque a gente gera uma ansiedade, coisa que a gente não consegue resolver, né? E a gente gera uma carga muito grande aí. É como é, a gente precisa ajustar isso, né? Precisa entender o nosso processo dentro disso aí, diminuindo a nossa ansiedade e procurando ter uma qualidade de vida melhor. Jean, parabéns pelo trabalho, sucesso, tá bom? Obrigado por ter vindo. Beleza. Obrigadão.